Você já se perguntou o que realmente acontece por trás das batalhas épicas entre anjos, demônios e caçadores? E se eu te disser que tudo tem uma ordem secreta, uma linha do tempo que conecta cada evento, cada sacrifício e cada profecia em um único destino? A saga dos Winchester não é apenas uma história de terror e ação, mas um verdadeiro mergulho no desconhecido, onde o sobrenatural dita as regras e o livre-arbítrio está sempre à prova. Neste guia definitivo, vamos desvendar cada peça desse quebra-cabeça, desde o nascimento da luz e da escuridão até a batalha final que selou o destino do mundo. Você entenderá como John Winchester iniciou a jornada dos caçadores, como Sam e Dean desafiaram deuses e demônios, e como Castiel, Lúcifer e Miguel travaram a maior guerra celestial da história. Então, prepare-se, porque essa história não é para os fracos. Se você acha que já sabe tudo sobre sobrenatural, vai se surpreender. No princípio, não havia nada além do vazio absoluto. Da luz nasceu Deus, um ser de poder inimaginável, criador de todas as coisas. Mas para cada força, existe um oposto e da escuridão surgiu a Mara, a personificação da destruição. Enquanto Deus moldava os céus, os anjos e os primeiros seres, a Mara representava o caos puro, um equilíbrio sombrio para a existência. Essa rivalidade cósmica se tornou uma batalha eterna, pois Deus, temendo o poder destrutivo da irmã, decidiu selá-la para proteger sua criação. Mas prender a própria escuridão não é uma tarefa simples. Para conter a Mara, Deus criou um sistema complexo de forças que a mantivessem adormecida, espalhando seu poder pelo universo. Esse equilíbrio, no entanto, não era eterno. Com o tempo, a Mara começou a despertar, e seu retorno ameaçava desfazer tudo que Deus havia construído. O conflito entre os dois moldaria o destino de toda a existência, e os Winchester estariam mais envolvidos nisso do que jamais poderiam imaginar. Para governar sua criação e manter a ordem no universo, Deus concebeu os primeiros seres celestiais, os anjos. Entre eles, 4 se destacaram como os mais poderosos: os arcanjos Miguel, Lúcifer, Rafael e Gabriel. Eles eram a personificação da vontade divina, cada um com um papel fundamental no equilíbrio do cosmos. Mas toda a grande história começa com uma divergência. Lúcifer, o mais brilhante dos arcanjos, começou a questionar a humanidade, sentindo inveja e repulsa pelos frágeis mortais que Deus amava tanto. Enquanto isso, Metatron, o escriba celestial, registrava cada palavra e decreto divino nas tábuas sagradas. Seu conhecimento era vasto, e suas anotações guardavam segredos que nem os próprios arcanjos conheciam. Mas conhecimento demais pode ser uma maldição, e o que começou como uma missão de preservação logo se tornaria um jogo de manipulação. No céu, tudo ainda parecia harmonioso, mas a semente da rebelião já havia sido plantada e logo a estrutura angelical enfrentaria sua maior crise. Nem todo filho aceita as decisões do pai sem questionar, e com Lúcifer não foi diferente. Ele se recusava a aceitar que os humanos, frágeis e imperfeitos, fossem dignos do amor incondicional de Deus. A inveja e o orgulho corroeram seu coração, levando-o a desafiar a autoridade divina. Mas rebelião no céu tem um preço alto. Miguel, o mais leal dos arcanjos, liderou as forças celestiais contra seu próprio irmão, dando início a uma guerra que ecoaria por toda a eternidade. No final, Lúcifer e seus seguidores foram derrotados e expulsos do paraíso. Mas Deus não os destruiu. Em vez disso, criou um lugar de tormento e sofrimento para aprisioná-los, o inferno. A partir desse momento, os anjos caídos se tornaram demônios, criaturas corrompidas pelo ódio e pela sede de vingança. Para garantir que Lúcifer nunca escapasse, Deus o selou com os 66 selos, trancas espirituais espalhadas pelo mundo. Se algum dia fossem quebrados, Lúcifer retornaria e o apocalipse seria inevitável. O inferno, porém, não era apenas um castigo. Com o tempo, tornou-se um reino próprio, onde demônios como Lilith, o demônio de olhos amarelos, e Crowley jogariam seus próprios jogos sombrios. Muito antes dos Winchester, uma tragédia fraternal marcou a história do sobrenatural. Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva, tinham destinos entrelaçados pelo bem e pelo mal. Lúcifer sussurrou ao ouvido de Abel:
tentando convencê-lo a se juntar ao inferno, mas Caim, desesperado para salvar o irmão, fez um pacto sombrio e ofereceu sua alma em troca da salvação de Abel. O preço, porém, foi terrível. Ele teve que matar seu próprio irmão para selar o acordo. Dessa forma, Caim se tornou o primeiro assassino da humanidade, carregando consigo uma marca que o tornaria um guerreiro imortal e implacável. Essa marca, conhecida como a marca de Caim, era mais do que um símbolo de sua maldição. Era a chave para ativar uma arma lendária, a primeira lâmina. A lâmina era poderosa o suficiente para matar qualquer ser sobrenatural, mas vinha com custo. Consumia lentamente quem a usasse, transformando em um monstro sanguinário. Caim desapareceu por séculos, mas seu legado estava longe de ser esquecido. Muitos tentariam dominar o poder da lâmina, incluindo Dean Winchester, que descobriria da pior forma os perigos ocultos por trás dessa relíquia. O mal sempre esteve presente no mundo, mas poucos ousavam enfrentá-lo de frente. Foi assim que surgiu a figura dos caçadores de monstros, guerreiros solitários que dedicavam suas vidas a exterminar criaturas sobrenaturais. Entre eles, um nome se tornou o lendário Samuel Colt. Muito mais do que um simples caçador, ele foi um gênio na arte de criar armas contra o oculto. Sua maior invenção foi a famosa Colt, um revólver capaz de matar qualquer ser sobrenatural, de demônios a vampiros, de anjos caídos a leviatãs. Apenas 5 tiros foram dados no começo, mas sua fama se espalhou rapidamente. Enquanto os caçadores trabalhavam sozinhos ou em pequenos grupos, surgiu uma sociedade secreta mais organizada: os homens de letras. Eles não eram guerreiros, mas estudiosos do oculto, reunindo conhecimentos proibidos e documentando cada criatura, feitiço e profecia. Diferente dos caçadores tradicionais, eles acreditavam que a melhor arma contra o mal era a informação. No entanto, essa rivalidade entre intelecto e força muitas vezes os colocou em conflito. O conhecimento que guardavam seria essencial no futuro, especialmente quando os Winchester descobrissem que seu próprio legado estava ligado a essa antiga sociedade. O sobrenatural não escolhe vítimas ao acaso, e a família Winchester foi marcada desde o início. John Winchester era um homem comum até perder sua esposa, Mary Winchester, de maneira brutal, queimada no teto do quarto de seu filho, Sam, pelas mãos de um demônio de olhos amarelos, conhecido como Azazel. Esse evento mudou sua vida para sempre. John mergulhou no mundo dos caçadores, dedicando cada segundo para encontrar o responsável e vingar sua esposa. Mas ele não lutaria sozinho. Criando seus filhos, Dean e Sam Winchester, como guerreiros, John os treinou para reconhecer, caçar e eliminar qualquer criatura sobrenatural. Enquanto Dean abraçou a vida de caçador, protegendo-se a qualquer custo, o mais novo desejava um destino diferente. Sam queria escapar desse ciclo de violência e segredos, chegando até a entrar para a faculdade. Mas o sobrenatural não esquece seus escolhidos, e um evento trágico trouxe de volta sua namorada. Jessica morreu da mesma forma que sua mãe. Esse foi o empurrão final para que os irmãos embarcassem em uma jornada épica. O que começou como uma simples caça a monstros logo se revelou algo muito maior: uma batalha entre céu, inferno e o destino da própria humanidade. A estrada era perigosa, mas Sam e Dean Winchester estavam prontos para enfrentar o desconhecido. No começo, seus casos envolviam entidades relativamente simples: fantasmas, vampiros, lobisomens, bruxas e espíritos vingativos. No entanto, cada pista os levava mais fundo na teia do sobrenatural, revelando que forças muito maiores estavam manipulando os eventos ao redor deles. A busca pelo demônio de olhos amarelos, Azazel, os colocou cara a cara com rituais demoníacos, possessões e segredos enterrados no passado da família. Foi nessa fase que os irmãos começaram a entender que o mundo não era tão preto e branco quanto pareciam acreditar. Alguns monstros não eram puramente malignos, enquanto alguns humanos podiam ser piores do que qualquer criatura. Entre maldições e relíquias antigas, Sam e Dean começaram a se destacar como caçadores excepcionais, chamando a atenção tanto de aliados improváveis, como Bob Singer, quanto de inimigos poderosos, como os Cavaleiros do Inferno. Cada novo caso parecia um teste, preparando-os para algo muito maior do que poderiam imaginar.
O sobrenatural nunca esteve apenas ao redor dos irmãos Winchester, ele corria em suas veias. Desde bebê, Sam foi marcado por Azazel, que o alimentou com sangue demoníaco, dando-lhe habilidades que iam além do humano. Visões, telecinese e uma conexão inquietante com outras crianças especiais que haviam passado pelo mesmo processo. Mas esses poderes vinham com um preço. Sam era peça-chave em um plano muito maior, e o destino queria que ele fosse o receptáculo perfeito para Lúcifer. Enquanto isso, Dean também carregava seu próprio fardo. Ele não sabia, mas estava destinado a ser o receptáculo de Miguel, o arcanjo mais poderoso do céu. Assim, os irmãos foram colocados em lados opostos de uma batalha que havia sido escrita há eras. Mas se havia algo que os Winchester odiavam mais do que monstros, demônios ou anjos manipuladores, era a ideia de que seus destinos já estavam decididos. E, com isso, começou a luta mais importante de suas vidas, a batalha contra o próprio destino. A relação entre os irmãos Winchester sempre foi marcada por sacrifícios, e Dean levou isso ao extremo. Quando Sam morreu tragicamente durante uma caçada, Dean fez o impensável: vendeu sua alma a um demônio para trazê-lo de volta à vida. O preço? 1 ano de liberdade antes de ser levado pelos cães do inferno, condenando-se ao sofrimento eterno. Apesar dos esforços para quebrar o contrato, a armadilha já estava montada. O inferno queria Dean e não abriria mão de sua alma. Quando o tempo acabou, os cães do inferno vieram buscá-lo, arrastando-o para as profundezas. Lá, Dean foi torturado por décadas, embora, na Terra, tenham-se passado apenas alguns meses. O inferno não era apenas dor física, era um jogo de corrupção. Eventualmente, Dean cedeu e tornou-se um torturador, subindo na hierarquia demoníaca. Mas essa não era a última palavra de seu destino. Forças celestiais ainda tinham planos para ele, e sua volta ao mundo dos vivos estava mais próxima do que ele imaginava. Dean acreditava que seu destino estava selado no inferno, mas o céu tinha outros planos. Castiel, um anjo do Senhor, foi enviado para resgatá-lo, arrancando sua alma das profundezas e devolvendo-a ao mundo dos vivos. Era a primeira vez que um humano era retirado do inferno dessa forma, e isso significava algo grande. Dean não foi escolhido por acaso, ele fazia parte de um plano divino muito maior. Mas voltar à Terra não significava voltar ao normal. Ele ainda carregava cicatrizes, lembranças das torturas e um peso maior do que nunca nos ombros. Foi Castiel quem revelou a verdade. Dean estava destinado a ser o receptáculo do arcanjo Miguel na batalha do Apocalipse. Mas o caçador nunca foi de aceitar ordens, nem do céu, nem do inferno. Enquanto isso, Sam também trilhava seu próprio caminho perigoso, se aproximando cada vez mais do lado sombrio. A ressurreição de Dean não foi um simples milagre, foi um sinal de que algo muito maior estava prestes a acontecer. E, gostando ou não, os Winchester estavam no centro de tudo. O inferno sempre teve seus segredos, mas um deles poderia acabar com o mundo. Os 66 selos. Criados por Deus, esses selos eram barreiras espirituais que mantinham Lúcifer preso em sua jaula. Se fossem quebrados, ele seria libertado e o Apocalipse começaria. Lilith, a primeira demonia e fiel serva de Lúcifer, trabalhou incansavelmente para romper esses selos. Um a um, eles caíram, aproximando a Terra do seu fim. Mas o último selou o destino dos Winchester. O sangue de Lilith era a chave final para libertar o próprio príncipe das trevas. Enquanto Sam tentava encontrar uma maneira de deter Lilith, ele caiu na armadilha do destino. Manipulado por Ruby, uma demonia que o incentivou a usar seus poderes, Sam acreditava estar fazendo o certo ao matá-la. Mas assim que Lilith morreu, os irmãos perceberam tarde demais. Eles foram peões em um jogo muito maior. O último selo foi quebrado, e Lúcifer se ergueu de sua jaula, livre para trazer o caos ao mundo. O Apocalipse tinha começado e Sam e Dean precisavam encontrar uma maneira de impedir o inevitável. Com Lúcifer livre, o mundo mergulhou em um estado de caos iminente. Mas essa guerra não era apenas sobre destruição, era uma batalha de destino contra livre-arbítrio. Os arcanjos tinham seus planos. Miguel precisava de um receptáculo para enfrentar Lúcifer, e esse receptáculo era Dean Winchester.
Do outro lado, o próprio Lúcifer tinha sua escolha, e seu corpo ideal seria Sam Winchester. A batalha entre os dois irmãos era o plano final do céu e do inferno. Mas havia um problema: os Winchester nunca jogavam pelas regras de ninguém. Recusando-se a serem marionetes no jogo cósmico, Sam e Dean buscaram uma alternativa para impedir o apocalipse sem se tornarem armas dos arcanjos. Entre alianças improváveis com Castiel, Crowley e até mesmo o Cavaleiro da Morte, eles desenvolveram um plano arriscado. Sam se entregaria a Lúcifer, mas tentaria tomar controle sobre seu próprio corpo no momento certo. Com Dean ao seu lado até o último instante, Sam conseguiu o impossível: se sacrificou, jogando-se na jaula de Lúcifer junto com o arcanjo Miguel, prendendo-os para sempre. O apocalipse foi evitado, mas o preço foi alto demais. Mesmo com o apocalipse evitado, o equilíbrio entre céu e inferno nunca mais seria o mesmo. Metatron, o escriba de Deus, viu a oportunidade perfeita para tomar o controle do paraíso. Manipulando Castiel, ele arquitetou um plano traiçoeiro e enganou o anjo para ajudá-lo a expulsar todos os anjos do céu, selando os portões celestiais e assumindo o comando como um falso deus. Milhares de anjos caíram à terra, perdendo suas asas e tornando-se vulneráveis, espalhando-se pelo mundo como refugiados sem lar. Enquanto Castiel tentava corrigir seu erro, Sam enfrentava as consequências do sacrifício que fez para prender Lúcifer. Mesmo fora da jaula, ele não saiu ileso: seu corpo e mente estavam destruídos, consumidos por alucinações e pela influência residual de Lúcifer. Dean, desesperado para salvar o irmão, começou uma busca incansável por uma cura, levando-o a fazer pactos e escolhas que o levariam a caminhos sombrios. A guerra no céu estava longe de acabar, e os Winchester estavam mais envolvidos do que nunca. Enquanto os anjos lutavam por um novo céu, o inferno também tinha seu próprio jogo de poder. Com Lúcifer preso, o trono ficou vago, e muitos demônios tentaram reivindicá-lo. Mas apenas um teve astúcia e influência para assumir o comando: Crowley. De rei das encruzilhadas, ele se tornou o rei do inferno, manipulando caçadores, anjos e até os Winchester para consolidar seu domínio. Ele não queria apenas espalhar o caos, ele queria transformar o inferno em um império eficiente e lucrativo. Enquanto isso, Dean foi arrastado para o purgatório, um lugar onde monstros iam após a morte. Lá, ele precisou lutar todos os dias para sobreviver, enfrentando vampiros, leviatãs e criaturas esquecidas. No meio desse inferno, ele formou uma aliança inesperada com Benny, um vampiro com código de honra, que o ajudou a encontrar uma saída. Mas escapar do purgatório teve seu preço. Dean voltou diferente, mais brutal e disposto a cruzar qualquer limite para proteger Sam e impedir o próximo grande desastre sobrenatural. Após retornar do purgatório, Dean estava mais implacável do que nunca, mas seu verdadeiro teste ainda estava por vir. Na busca por uma forma de derrotar um novo inimigo, ele encontrou Caim, o primeiro assassino da humanidade. Caim já havia abandonado sua vida de matança, mas ainda carregava a marca de Caim, uma maldição que concedia imenso poder ao portador, mas também um desejo insaciável por sangue. Dean aceitou a marca, acreditando que poderia controlá-la, mas logo percebeu que o poder vinha com um preço muito alto. Com a primeira lâmina em mãos, Dean começou a mudar. Ele se tornou mais agressivo, mais violento, e aos poucos perdeu o controle de sua própria mente. A marca alimentava sua fúria e o afastava de Sam e Castiel, transformando em algo que ele sempre caçou: um monstro. Mesmo tentando resistir, a escuridão dentro dele crescia, e nem mesmo aqueles que o amavam conseguiam impedi-lo. A marca de Caim não era apenas um símbolo, era um chamado inevitável para a destruição. A marca de Caim finalmente cobrou seu preço, e Dean cruzou o limite que jamais imaginou ultrapassar. Ele morreu e voltou como um demônio. Não apenas qualquer demônio, mas um dos mais poderosos já vistos, carregando consigo o legado da marca e a influência do inferno. Crowley, sempre oportunista, viu em Dean uma oportunidade única e tentou convencê-lo a abraçar sua nova natureza, tornando-se seu aliado definitivo no trono infernal. Pela primeira vez, Dean estava livre de sua culpa, de suas responsabilidades. Mas a que custo? Enquanto isso, Sam se recusava a desistir do irmão.
Ele caçou incansavelmente por uma cura, enfrentando magias proibidas, torturas e até alianças com forças que ele próprio desprezava. No final, conseguir trazer Din de volta não seria o fim dos problemas, mas o começo de algo ainda pior. A marca de Caim ainda estava lá, e sem um portador, algo muito mais antigo e perigoso estava prestes a despertar. O jogo tinha mudado, e os Winchester estavam mais uma vez no centro do destino do mundo. A jornada dos Winchester provou que destino e livre-arbítrio estão em constante conflito, mas no final, somos nós que escolhemos quem queremos ser. E você? Se estivesse no lugar deles, aceitaria seu destino ou lutaria contra ele? A saga de Sobrenatural não é apenas sobre anjos e demônios, é sobre sacrifício, laços inquebráveis e o preço do poder. Cada decisão tem consequências, e os Winchester nos ensinaram que lutar até o fim é a única opção possível. Se essa história te prendeu até aqui, imagine quantos mistérios ainda há para desvendar. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque esse é apenas o começo. Temos muito mais sobre o mundo de Sobrenatural para explorar juntos. E agora, eu te pergunto, qual foi o momento mais épico dessa saga para você? Comenta aqui e vamos conversar sobre esse universo incrível.